Amém. Boa noite, graça e paz. Queridos, vamos começar o início do nosso culto. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Aleluia. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelas misericórdias do Senhor, pelo amor do Senhor, pelo cuidado do Senhor pelas nossas vidas. Oh Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado com a sua poderosa mão, com a sua destra fiel. Oh Senhor, Tu és um Deus de amor, um Deus que cuida daqueles que são seus, que cuida do seu povo, que cuida da sua igreja. Oh Senhor, como nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo mesmo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos fortalecido a cada dia. As lutas vêm, Senhor, mas nós confiamos no Senhor, confiamos, Deus, na nossa salvação. Confiamos, Deus, que tem segurado nas nossas mãos, que tem, ó Deus, nos sustentado, Senhor, que tem, ó Deus, feito-nos crer a cada dia que nós podemos confiar no Senhor, que podemos esperar no Senhor. Obrigada, Senhor, por tão grande amor. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Senhor, em nossas vidas. Obrigada, Senhor. Aleluia. Sua vontade.
Jesus maravilhoso. Me atrair. Carregou o meu pecado, minhas dores sobre si. Amor mais forte. Agradeço por tão grande sacrifício por mim. Te entrego minha vida, quero estar perto de ti. Amor mais forte.
Graça e paz. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus pelo amor leal dele, pela sua bondade e fidelidade, nós estamos aqui mais uma vez. Graças a Deus por esse momento especial, singular, eterno, expressão do amor e da bondade de Deus por cada um de nós. Ebenezer, Ebenezer, o Senhor é a nossa rocha, nosso auxílio, nosso socorro, nossa fortaleza. Ele não nos deixa, nem nos desampara, mas é o nosso ajudador. Como é bom habitar no esconderijo do Altíssimo e poder descansar sob a proteção do Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus! Aí nós podemos dizer que é o nosso refúgio, a nossa força, o nosso Deus, e Ele confia. Graças a Deus. Louvamos, bendizemos, rendemos graças, porque o Senhor é bom, porque o seu amor dura para sempre. As suas misericórdias não têm fim, mas se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Oh, grande a fidelidade do Senhor. Deus perto. Que nação tem um Deus como o nosso Deus? Perto, todas as vezes que me invocamos. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, daqueles que o invocam com coração verdadeiro, sincero. Louvado seja o nome do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e serei achado de vós, diz o Senhor. Obrigado, Pai, porque a tua promessa é fiel, porque podemos contar com a tua presença. O Senhor não nos deixa nem nos desampara, mas é nosso ajudador. Oh, graças a Deus. Obrigado, Pai. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Não sei como que os irmãos estão. Uma boa parte dos irmãos que a gente não tem se visto, mas creio que estão todos bem, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Um pouco antes de vir para cá, me veio ao coração, estava pensando quando Jesus, falando com seus discípulos do seu retorno para o Pai, e a palavra diz que quando Jesus fala sobre a sua volta para estar com o Pai, diz que eles se entristeceram, os discípulos ficaram tristes. E aí eu comecei a imaginar, refletindo sobre algumas coisas da vida, e eu comecei a imaginar os discípulos, por que eles se entristeceram quando Jesus disse que estaria retornando para o Pai. Claro que tem outros motivos, mas me veio ao coração que eles agora sabiam a diferença de antes de estar com Jesus, o que era viver sem Jesus, e estar com Jesus, e agora ter que ficar nesse mundo sem Jesus. Então eu imagino, que essa é uma das razões, me veio ao coração, não estou afirmando exatamente isso, mas me veio ao coração essa reflexão, de que eles sabiam que agora continuar sem Jesus aqui era muito difícil. O mundo é muito difícil. Viver sem Jesus aqui é muito difícil. Eles podiam ter esse entendimento porque eles sabiam que era viver antes sem Jesus, e uma vez que eles viveram com Jesus por esse espaço de 3 anos, e agora ouvi de Jesus que ele estaria voltando para o Pai, e eles então se entristeceram, porque sabia que era muito difícil viver nesse mundo sem Jesus.
E aí me veio também à mente com relação a Adão e Eva, que a palavra diz que ali na viração do dia, então todos os dias eles estavam ali tendo uma comunhão, vendo a Deus face a face, ouvindo Deus falar com eles. E aí de repente eles perdem isso. Eu comecei a imaginar como que foi muito difícil, né? Difícil para Adão, para Eva, ter que continuar agora sem ter essa comunhão, sem essa experiência diária de estar face a face com Deus, de ouvir Deus falar com eles. Porque a palavra diz que quando eles ouviram os passos, ouviram a voz de Deus, eles então se esconderam de Deus. Eles viram que o Senhor estava ali no Éden. Então essa era uma experiência que a gente entende que eles desfrutavam diariamente. E agora, por causa da desobediência, do pecado, eles teriam que viver sem essa experiência de intimidade com Deus, de estar face a face com Deus. Isso é muito difícil. E aí, durante a semana, pensando, e hoje à tarde, né, na live, o pastor Marcelo trouxe essa reflexão, de que Deus em Cristo Jesus estava nos reconciliando consigo mesmo, por meio da cruz de Cristo. Nós que estávamos sem Deus no mundo, sem esperança, como Paulo fala, escrevendo a igreja em Éfeso, agora Deus, por meio da cruz de Cristo, Ele desfaz essa barreira, essa inimizade, Ele nos reconcilia com Ele, reconcilia, né, uns com os outros, quebrando toda a barreira de separação, de inimizade. Ele pega dos dois, dos judeus e gentios, faz um só homem e traz e coloca na sua presença diante dele, na sua face. Isso é maravilhoso. Então, a gente refletir sobre isso, viver sem Jesus é muito difícil. Tem uma mensagem do John Piper, que o tema da mensagem, o bem maior do Evangelho, não sei se alguns irmãos já pôde ouvir essa mensagem do John Piper, e ali naquela mensagem então ele traz que o bem maior do Evangelho é justamente isso, a vida com Cristo, a comunhão com o Senhor, porque Ele resplandeceu, Deus mesmo resplandeceu sobre nós, iluminou os olhos do nosso coração, e a luz da glória do Evangelho de Cristo resplandeceu sobre nós, e nós podemos desfrutar de uma comunhão com Deus, face a face com Ele, por meio de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus por tudo isso. Deus é bom, o seu amor dura para sempre. Bem? Eu quero falar mais um pouco, ler a palavra e refletir um pouco com os irmãos. Lá em João 8, capítulo 8, versículo 31. Na realidade, né, eu vou ler o 31, mas a mensagem está, aquilo que nós vamos refletir, está do versículo 30 ao versículo 36. O texto diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Isso Jesus fala, como o texto diz aos judeus que haviam crido. O versículo 30 vai dizer: tendo dito essas coisas, essas palavras, muitos creram nele. Então, tendo Jesus falado algumas coisas, né, esse discurso de Jesus começa no versículo 12, quando ele diz, falando novamente ao povo, o texto diz, versículo 12, né, do mesmo capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo.
quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então aqui Jesus inicia o seu discurso, e mediante esse discurso de Jesus, o versículo 30 vai dizer que muitos creram nele. Então Jesus diz para esses muitos que a gente identifica aqui são judeus. Então Jesus diz para eles: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Esse tema da fé verdadeira, genuína, a fé, né, que agrada a Deus, como também nós encontramos lá em Hebreus 11:6, importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Então, essa fé genuína é algo que Jesus, ou João, né, vem destacando isso no seu evangelho, em contraste com aquela fé não tão verdadeira, não tão firme. Por isso que essa expressão se vocês permanecerem firmes, né? E a gente vai encontrar isso logo no capítulo 2, após Jesus realizar aquele milagre, transformando, né, a água em vinho. Diz que vendo aquele sinal esse que Jesus fez para manifestar a sua glória aos seus discípulos. Então muitos vendo aquele sinal, aquele milagre, aquele sinal de Jesus, creram nele. Mas a palavra diz que Jesus não confiava neles, ou eles creram em Jesus, acreditaram em Jesus, mas Jesus não acreditava neles. E aqui nós vemos Jesus falando, né, aqueles que, esses muitos, e que eram judeus, né, ele falando isso: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, Jesus agora não está questionando a fé, mas ele está trazendo um tema muito interessante, que é a questão do verdadeiro discípulo e aquele que não é o verdadeiro discípulo. Então Jesus está falando a distinção, e é sobre isso que a gente quer falar, sobre o verdadeiro discípulo e aquele que não é verdadeiro. Só que esse verdadeiro não é uma questão de verdadeiro e falso, mas é um verdadeiro no que diz respeito à realidade, ao que é. Né? E o não verdadeiro, não como falso que gostaria que a gente olhasse, mas como algo no sentido de fantasioso, ilusório. Não é que esses que creram em Jesus estavam sendo falsos, né? Mas porque, voltando ao capítulo 2, porque a fé que eles tinham não era uma fé genuína, não era uma fé que era demonstrada por mudança de mente, por transformação de mente, renovação de mente, transformação de mentalidade, que reflete mudança de atitudes. Então, essa fé não é verdadeira, ela é ilusória. Ela é ilusória. Então Jesus está dizendo: olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então os verdadeiros discípulos de Jesus, eles permanecem firmes na palavra do Senhor Jesus. E aqui Jesus vem fazendo essa distinção, porque a gente gostaria de refletir, pensar, né? Que Jesus, ele não conheça aquele que é verdadeiro e aquele que não é verdadeiro. E lembrando que a gente não está falando, e não é o sentido original que João traz de verdadeiro em contraste, no sentido de dizer um é verdadeiro, outro é falso, mas no sentido de fantasioso, de ilusório, de achar que é, mas não é verdadeiro, não é fidedigno. E Jesus sabe, ele conhece, mas ele vem justamente para, como lá em Deuteronômio fala que o Senhor conduziu Israel ali no Êxodo pelo deserto, para que eles mesmos soubessem o que estava no coração, quando diante de todas as provas, diante de todas as diversidades,
né? Deus tinha um propósito, era prová-los, para que, sendo provados, eles mesmos soubessem aquilo que estava no coração deles, porque Deus sabia o que estava no coração deles. E Jesus conhece aquilo que é verdadeiro, mas Ele fala isso justamente para que eu saiba, tenha segurança, e aquele que não é, ele acha que é, mas não é, ele saiba o que Ele requer daqueles que são verdadeiros discípulos dele. E ele traz essa questão, né? Verdadeiramente serão meus discípulos, porque, como eu falei, o discurso dele começa no versículo 12, e o versículo 12 vai falar: eu sou a luz do mundo, quem me segue? Então ele vai dizer: quem me segue? O discípulo é aquele que segue a Jesus. Por isso ele traz aqui: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, o discípulo é aquele que segue ao Senhor Jesus. O discípulo é aquele que ouve, acredita, aceita como verdadeiro o ensino do Senhor Jesus. E aí permanece. Quando ele diz permanece firme na minha palavra, né? Então, o verdadeiro discípulo, ele permanece firme na palavra do Senhor. Permanece firme no ensino de Jesus. Permanece firme, se une, se apega, se agarra ao ensino de Jesus, porque reconhece que é verdadeiro. Porque é verdadeiro. É como Jesus mais à frente vai falar de que, fazendo aquela ilustração de videira e ramo. E ele vai falar mais uma vez sobre permanecer nele. Então, esse permanecer em Jesus, né, aquele que decide seguir a Jesus, deve permanecer no ensino, na doutrina, em tudo aquilo que Jesus ensinou, porque ele reconhece Jesus como seu Senhor, como seu mestre. Ele reconhece que todo o ensino de Jesus é fidedigno, é verdadeiro, é digno, como Paulo diz, fiel é esta palavra, é digna de toda aceitação. E ele reconhece o ensino do Senhor Jesus como autoridade sobre a sua vida e como suficiente para a sua segurança, para a sua salvação. Isso aqui é maravilhoso. Nós não podemos afirmar que esses muitos judeus que aqui disseram crer no Senhor Jesus, se eles permaneceram no ensino do Senhor Jesus, na palavra, nós não podemos afirmar. Mas quando a gente olha para a continuidade dessa conversa com o Senhor Jesus, a gente assim dá a entender que, infelizmente, eles não permaneceram. E daí a razão pela qual Jesus faz essa ponderação. Jesus faz essa afirmação. O texto diz que eles creram, mas Jesus então se dirige a eles e diz: olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Quantos, né? Quantos, infelizmente, no dia a dia, eles confessam crer no Senhor Jesus. Após ouvir a mensagem, quem sabe após uma intervenção milagrosa de Deus na sua vida, ou na vida de algum familiar, alguém próximo, ou por uma outra razão, eles então declaram confiar, crer em Jesus. Mas quantos desses que declaram confiar em Jesus permanecem em Jesus, reconhecem o ensino de Jesus como suficiente, como a verdade fidedigna, né, que é suficiente para a sua salvação? Porque muitos até afirmam crer no Senhor Jesus, mas eles acabam se apegando também a fulano, a Beltrano, a Ciclano, a Pedro, a João, a Paulo,
a Francisco, a José Maria, eles parecem que precisam de algo mais, além do ensino de Jesus, além da pessoa do Senhor Jesus. E esse permanecer em Jesus, né, no ensino de Jesus, é o suficiente para aqueles que são verdadeiramente seus discípulos. É isso que Jesus quer destacar aqui. Quer que fique, né, claro para aqueles que haviam declarado crer nele, de que os verdadeiros discípulos de Jesus, eles permanecem firmes. Eles se unem. Eles permanecer é um entrelaçar, um arraigar-se, um fundamentar-se. É a base, é o seu fundamento, é o seu alicerce. Eles permanecem reconhecendo como suficiente para eles o ensino de Jesus, como fidedigno para eles, como é o seu fundamento, o seu alicerce de fé, e também eles praticam aquilo que aprende do Senhor Jesus. E tudo isso vai levar eles a o que o versículo 32 nos diz. E Jesus diz: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, esse permanecer na palavra do Senhor Jesus vai levar ao conhecimento da pessoa de Jesus, da verdade, né? Que é o próprio Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é a vida, e por isso Ele é o único caminho que pode nos conduzir a Deus, ao Pai. Então ele diz: há uma necessidade de permanecer na sua palavra, entenda, na sua palavra. Essa sua palavra significa todo o ensino do Senhor Jesus, todo o ensino falado, prático, demonstrado pela sua própria vida, aquilo que Ele é. E aí quando a gente permanece, vai conhecê-lo. E esse conhecimento do Senhor Jesus, esse crescer no conhecimento, como Pedro vai falar na sua segunda carta, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, isso vai trazer libertação. E aqui parece algo simples, e não é, porque Jesus sabe. Quando Jesus falou isso: conhecerão a verdade os libertará. Então eles logo retrucam, eles dizem: olha, nós somos descendentes de Abraão, como que você está falando que nós precisamos ser livres? Nós nunca fomos escravos de ninguém, nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? Então, eles logo retrucam, porque Jesus vai mostrar para eles que permanecer na palavra dele vai levar o conhecimento dele, vai então levar a verdadeira libertação, e que eles não vão precisar confiar em mais nada. No caso daqui dos judeus, não vão precisar confiar nessa herança, entre aspas, religiosa, por ser descendente de Abraão. Porque quando eles dizem não fomos escravos de ninguém, claro que eles não estão falando política, economicamente, porque nesse contexto eles estavam sob o domínio do Império Romano, então eles estavam subjugados. Então eles não estão falando de que outras vezes eles já foram subjugados por outras nações, outros impérios. Então eles não estão falando de escravos, mas estão falando justamente da liberdade que eles gozavam, religiosa, essa herança de pertencer, de ser descendente de Abraão, pertencer à aliança abrâmica. Mas que Jesus diz que agora aqueles que são verdadeiramente seus discípulos não dependem de mais nada. Como eu falei, não depende nem de João, nem de Maria, nem de Pedro, nem de José, Francisco, Ciclano, Beltrano, ou qualquer outro ensino, ou qualquer outra
herança religiosa, seja ela qual for, mas depende tão somente do Senhor Jesus, que é a verdade, que é a vida, o verdadeiro Filho de Deus. Por isso, ele vai falar: se pois o Filho, no versículo 36, vos libertar, verdadeiramente serão livres. Então, o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, ele permanece na palavra do Senhor Jesus. Ele obedece esta palavra, ele pratica essa palavra, ele tem prazer nesta palavra. Ela é suficiente, porque ela é a verdade e a vida. Ela é a semente viva, eterna, que traz esta vida do próprio Senhor Jesus, porque ele é o Verbo, a palavra encarnada, o Filho de Deus que liberta. E porque ele permanece nesta palavra, ele vai crescendo no conhecimento de Jesus Cristo. Isso vai tornando ele cada dia livre para servir a Deus, para amar a Deus, para buscar a Deus, para guardar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Ele é livre, porque o Filho o liberta. O conhecimento de Jesus o liberta. Por isso estava falando há pouco tempo, os discípulos sabiam o que era andar, Pedro, João, eles sabiam o que era uma vida antes de conhecer a Cristo e o que é agora uma vida com Cristo. E por isso ouvi do próprio Senhor Jesus de que estariam sem a presença dele. Mas Jesus os conforta, dizendo que eles não ficariam sozinhos, ficariam órfãos, mas que ele voltaria para eles, estaria mais uma vez com eles, e que porque ele vive, eles também viveriam, e porque ele vive, nós também vivemos e podemos crer no amanhã glorioso, como Paulo diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Nós podemos crer, e tudo isso traz libertação. O Filho de Deus, né, que é a verdade, que é a vida, né? Quando ele diz assim, falando, versículo 12, falando novamente, que é o início desse discurso, esse discurso é fundamental. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, a luz, né? Quem me segue, que é o discípulo, o aluno, aquele que segue Jesus, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a nossa vida, ele é a verdade, a palavra viva, ele é esta verdade e vida, o único caminho que pode nos conduzir a Deus, a uma comunhão, pode nos reconciliar. Deus estava por meio de Jesus, nos reconciliando consigo mesmo, para que agora a gente desfrutasse daquilo que foi roubado por causa do pecado. Porque como a palavra diz em Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, caíram, perderam esta comunhão, essa intimidade, essa presença gloriosa de Deus. Mas agora, por meio de Cristo Jesus, Deus desfez toda a barreira de inimizade, toda a separação. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós fomos reconciliados. O pai, Zacarias, o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, diz que Deus nos libertou de todos os nossos inimigos, para que livres, nós possamos servi-lo a Ele sem nenhum medo, na presença dEle, diante dEle, isso todos os dias, em santidade e justiça. Isso é maravilhoso demais. Esta é a grande obra redentiva do Senhor Jesus. E esta é a grande diferença entre os verdadeiros discípulos de Jesus e aqueles que não são verdadeiros no sentido de que, não falsos, mas no sentido de que pensam ser. Mas é algo fantasioso, ilusório. Porque crê em Jesus e não permanecer na palavra dele, isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Tiago diz assim: não seis apenas ouvintes, mas praticantes.
porque se vocês são apenas ouvintes e não praticantes, vocês estão enganando a vocês mesmos. Não tem valor nenhum essa fé. Ele chega a dizer, olha, vocês creem, os demônios também creem. E quando ouvem falar de Jesus, estremecem, tremem. Então Jesus, ele aqui porque Ele nos ama, porque Ele ama todos aqueles que se achegam a Ele. E esses haviam confessado crer. Ele não queria que eles estivessem naquilo que não é verdadeiro, naquilo que é ilusório, que é falso, é fantasioso. Se alguém diz que crê em Jesus, mas entende que precisa de João, de Maria, de Pedro, ou de quem quer que seja, está vivendo algo irreal, algo não é uma fé genuína, verdadeira, não é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus aceita o seu ensino como suficiente. Por isso que nós costumamos dizer, receber a Cristo no seu coração como seu único e suficiente Salvador. Jesus, o seu ensino, a sua palavra é suficiente. É o fundamento, é a base. Não há necessidade de nada mais além disso. Nada tem mais disso. E Ele permanece. E porque Ele permanece na palavra de Jesus, ele vai conhecer Jesus. Ele vai conhecer. O capítulo 7, quando Jesus diz assim, no versículo 17, diz assim, se vocês querem, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então Jesus assim, olha, só é possível conhecer a palavra, a verdade, praticando, acolhendo, permanecendo nela, guardando, praticando. Isso de permanecer está falando de estar unido, inserido, tornando-se arraigado. Por isso a ilustração de videira e ramo. E ele diz, o ramo não pode produzir por si mesmo se não estiver na videira. Vocês não podem fazer nada se não estiverem em mim. Mas se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muitos frutos. Se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês estiverem em mim, então vocês vão dar muito fruto. E nisso será glorificado meu Pai que desse muito fruto. Então o verdadeiro discípulo de Jesus permanece em sua palavra. E ele conhece então a verdade, e essa verdade traz libertação sobre a sua vida, porque essa verdade é o próprio Filho. E ele diz, porque aí eles, diante dessa retrucação deles, Jesus diz, olha, todo aquele que vive pecando, na prática do pecado, é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família. Não tem. O filho sim. O filho permanece. O filho pertence a ela, a família para sempre. Isso que Jesus diz, olha, vocês estão declarando crer em mim. Agora vocês precisam permanecer na minha palavra. Precisa permanecer no meu ensino, se unir, estar ligado, guardar, praticar. Isso vai levar vocês a conhecer a verdade, a vida, e vocês vão ser livres, vocês vão viver uma vida vitoriosa sobre o pecado, porque o Filho vai libertar vocês e verdadeiramente vocês serão livres. Que coisa maravilhosa, que Jesus maravilhoso. Que esta palavra esteja no meu e no seu coração. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele permanece firme, firme, como o pastor Marcelo falou hoje à tarde na sua mensagem, é uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. É um novo modo de ver o que agora vive de acordo com esta revelação. Ela é suficiente, ela é o seu fundamento, ela é o seu firme alicerce, e ela o conduz a um conhecimento crescente do Senhor Jesus. O verdadeiro discípulo, ele anseia conhecer cada dia mais. É isso que Paulo diz, olha, eu quero ser achado nele.
em Cristo Jesus. Eu quero ser achado nele porque eu quero conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão do seu sofrimento e ser um com ele na sua morte. E assim participar também da ressurreição eterna. Que coisa maravilhosa. Esse coração que Paulo revela de discípulo. Eu sou a verdadeira luz, aquele que me segue não andará em trevas, porque será livre. Esse é o convite de Jesus para mim, para você permanecer na sua palavra, permanecer em Jesus, guardando, praticando, obedecendo, amando, desejando, crescendo no conhecimento do Senhor e sendo a cada dia livre, vitorioso sobre o pecado, sobre o mundo, sabendo que não está só, porque pertence à família, essa família maravilhosa, eterna, amada do Pai. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus nos ajude a permanecer nele cada dia, mesmo diante de todas as dificuldades, provas, adversidades, lutas, tribulações. Mas como Paulo diz, não nos gloriamos somente na esperança da glória de Deus, mas nos gloriamos nas tribulações, porque elas vão produzir em nós experiência, que vai produzir em nós perseverança, que vai produzir em nós esperança, e onde a esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos participar da mesa do Senhor, da mesa da presença. É isso. O verdadeiro discípulo permanece diante do Senhor. Ele ama o Senhor. A cada dia ele vai conhecendo Jesus. E ele deseja conhecer cada vez mais. E ele, como os discípulos, não aceita nada menor que a presença do Senhor na sua vida, todos os dias, diariamente. A ceia é essa mesa da presença do Senhor. Eu gosto muito quando Jesus diz: muito desejei comer convosco esta Páscoa antes que eu padecesse. Ele desejou, ele continua desejando, e ele está aqui agora, conosco aqui e com você na sua casa. Se faz presente. Pai, muito obrigado pela pessoa bendita do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é a verdade e a vida, e por isso o único caminho que nos trouxe de volta à tua presença. E agora, Senhor, para a honra e a glória dele, e com o coração agradecido ao teu amor, porque aqui está a grande prova do amor do Senhor por nós. Quando o Senhor ofereceu Jesus, Deus, Jesus, por amar. A tua palavra diz: Deus amou o mundo de um modo tal, que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito obrigado. Abençoa o pão que vamos comer, o cálice que vamos beber, corpo e sangue do Senhor Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e agora está sentado à direita do trono. Mas breve, muito breve, ele voltará com grande poder e glória, e nós estaremos com ele pelos séculos dos séculos, de eternidade e eternidade. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode participar do pão e do cálice, corpo e sangue do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tão grande amor com que tem nos amado. E agora, Senhor, nós queremos, na autoridade que nos foi dada do nome do teu Filho amado, e juntamente pelo poder da tua mão, liberar sobre nossos irmãos que estão doentes, aqueles que foram diagnosticados com Covid-19, infectados por esse vírus, aqueles que estão com sintomas, mas ainda não têm resultado de exame,
aqueles que estão acometidos de outras enfermidades, nós agora liberamos uma palavra de cura, repreendemos todo o mal, repreendemos a força desse vírus, dessa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, que seja agora parada toda a ação, os sintomas também saiam agora, todo mal, toda doença, todo espírito de doença. Nós liberamos agora saúde, nós liberamos força, vigor sobre o corpo, mas também vigor sobre a alma, sobre o espírito, saúde sobre o espírito, alma e corpo, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Que esta semana que está se iniciando, pedimos que o Senhor guarde a todos os nossos irmãos, teus filhos e filhas. Não os deixe cair em tentação, mas livra-os do mal. Livra-os, ó Pai. Aplana os teus caminhos diante de cada um deles, e pela tua poderosa mão os tome, pelas mãos e os conduza pelos caminhos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, o Espírito Santo, esteja guiando a cada um dos teus filhos e filhas, dentro da vontade e do propósito eterno do teu coração, Pai. Assim nós oramos agradecidos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade presente na vida dos teus filhos e filhas, de todo o teu povo, de toda a tua igreja, não só hoje, mas todos os dias, para todos sempre. Amém e amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Até a próxima.